foi um pouco polêmico, diria. Algo que mexeu no meio do futebol. Toda convocação, mesmo a figurinha repetida. Sempre é problema. E aí polêmico, né? o Dorival chama 3 jogadores ali da panelinha dele, né? De São Paulo. Já coloca pra gente no chat aí o que você achou da seleção brasileira, da convocação de Beraldo. Quem você não convocaria? Quem você convocaria? Porque eu quero saber o seguinte. Cauli joga vôlei? Osvaldo joga basquete? Quando você falou falso 10 ali, eu falei, pô, tem um 10 Cauli, pô, pra chamar. Como é, amigo? Vou te dar essa colher de chata, Dorival. Mas só dessa vez, tá? Da próxima, abra os seus olhos. Talisca tá fazendo o quê? O técnico Dorival Júnior, pela primeira vez, né, fez a sua convocação, a sua primeira convocação da seleção brasileira para 2 amistosos, né, que vão acontecer já aí, contra a Inglaterra e contra a Espanha. Então, adversários cascudos, o técnico Dorival Júnior aí precisa já dar a sua carta. A lista é essa, tá na tela para você. Então a gente vai chamar um por um. Bento do Atlético Paranaense, Ederson do Manchester City e Rafael do São Paulo. Muita gente fala que não é merecida essa convocação do Rafael. Defensores, Danilo da Juventus, Ian Couto do Girona, Ayrton Lucas do Flamengo, o Wendel do Porto, Beraldo, zagueiro do PSG e São Paulo, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e Murilo do Palmeiras. Meio-campistas, André do Fluminense, Andréas Pereira do Fulham, Bruno Guimarães do Newcastle, Casimiro do Manchester United, Douglas Luiz do Aston Villa, João Gomes do Wolverhampton, Paquetá do West Ham e Pablo Maia do São Paulo. E aí a gente tem atacantes, né? Tá meio campistas aqui, a gente pede perdão, mas tem o Endrick do Palmeiras, Martinelli do Arsenal, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Girona e Vini Júnior do Real Madrid. São 26 jogadores, Alan. Muita gente, 26 jogadores. O técnico Dorival Júnior fez essa solicitação junto à FIFA, pediu para ele convocar nesses 2 amistosos, né? 26, geralmente são 22, né? 23 na verdade, e ele pediu mais 3 porque ele quer ter tempo para tem mais opções, na verdade, para ele conseguir testar, avaliar, ter os caras de perto, porque não é só sobre essas 2 partidas que vão acontecer agora, e sim ao longo de uma temporada. Vem eliminatórias, vem Copa América, vem Copa do Mundo aí lá na frente. O Dorival não quer perder a oportunidade e quer ter os jogadores na mão. Novidades, tá? Muita gente sempre reclama e fala, o treinador é paneleiro, chama sempre os dele e tal, ou então que são sempre as mesmas peças na seleção brasileira. O Dorival, né, chamou algumas pessoas, algumas peças pela primeira vez. Então a gente tem o Rafael sendo chamado pela primeira vez, goleiro do São Paulo. A gente tem aqui também o Wendel, já tinha sido convocado? Não lembro, acho que sim. Mas o Beraldo pela primeira vez, o Murilo pela primeira vez, o Andréas Pereira pela primeira vez. A gente tem o João Gomes, que foi convocado, mas ele não chegou a entrar em campo, então ele está sendo aí, vai ser testado provavelmente aí, porque o Dorival já trabalhou com ele, gosta muito do João Gomes. O Lucas Paquetá, ele acaba sendo uma novidade, porque era um cara que estava envolvido aí nas questões das apostas esportivas e ainda não teve um desfecho, mas a Premier League, o West Ham já colocou ele em campo e disse que, enquanto a investigação estiver rolando, a gente vai colocar para jogar, então deu sinal verde para a CBF. Ia ser convocado, né, pelo Diniz e foi desconvocado. Quer dizer, ele não chegou a anunciar a convocação, mas disse que estava na lista. Exatamente. Ia esperar passar essa... E agora o Lucas Paquetá acaba voltando para o time, para a seleção brasileira, e é uma posição que a seleção carece, né? Não tem esse jogador que faça essa função aí, o Paquetá sendo um falso 10, digamos assim. O Dorival gosta de jogar nesse esquema com esse tipo de jogador e aí traz o Paquetá de volta. Pablo Maia, pela primeira vez convocado, até chorou bastante pela sua convocação, jogador também do Dorival Júnior, né, de confiança dele. Lá na frente, a gente tem aí o Endrick configurando aí, né, mais uma vez na seleção principal, ele que ainda tem idade olímpica, mas tá no principal. O Richarlison, que mesmo depois do Tottenham ter anunciado que ele está machucado, a CBF, em conversa com o departamento médico do Tottenham, disse, pode tranquilo, pode chamar, até lá ele vai estar pronto. Então, mesmo ele tem estado em baixa na seleção brasileira, o Dorival chamou o Richarlison para ter ele mais de perto e tentar recuperar o brilho do Richarlison na seleção brasileira. O Savinho, convocado pela primeira vez, brilhando no Girona. Então a gente está vendo aí caras novas nessa seleção brasileira do técnico Dorival Júnior. Detalhe é o seguinte, Renan, como é que o Dorival vai jogar, né? A gente está muito curioso para saber, né? Com o Diniz também a gente tinha muita curiosidade, como é que, se o Diniz com um time como o Fluminense, né, que tem lá suas limitações como todo clube, né, de peças, imagina ele numa seleção onde ele pode escolher as suas peças e treinar e colocar. Acabou não sendo o que a gente espera. O Dorival Júnior, que
tem tido um ótimo trabalho no Brasileiro, né? No São Paulo, no Flamengo, campeão de competições importantes, vai ter à disposição aqui os jogadores que ele quer chamar. A gente colocou aqui algumas opções, né? Como é que será que o Dorival vai colocar o time em campo? Então aqui, Renan, eu trago uma opção de como o Dorival geralmente joga. Essa é a formação que ele mais joga. Foi assim no Flamengo, foi assim que ele foi campeão da Copa do Brasil no São Paulo sobre o Flamengo, com o losango. Ele gosta de jogar com um cara de volante, né? Mais 2 caras no meio e um sendo o 10 lá. Então ele abre mão das últimas formações que a seleção brasileira estava imprimindo, com 3, né, jogadores lá na frente, por exemplo. E aí o Dorival pode manter essa formação aí. Então seria o Ederson, o Danilo lá na lateral direita, né? O Gabriel Magalhães e o Marquinhos na zaga, o Ayrton Lucas, aqui é uma incógnita, tá? O Dorival, né, e a seleção brasileira ainda não tem aquele lateral esquerdo, a gente fala assim, pô, esse é o lateral, então o Ayrton Lucas, que foi convocado, deve configurar aqui na lateral esquerda, que já foi jogador também do Dorival na época do Flamengo. E jogava muito na época dele, mas hoje em dia já não tá rendendo tanto. Já não tá rendendo o esperado. Casimiro, Andreas Pereira, foi convocado pela primeira vez, a Federação Belga queria ter o Andreas Pereira para ele, mas ele sempre se declarou, pô, brasileiro, quero muito ter o sonho de jogar pela seleção brasileira, a oportunidade apareceu agora. Bruno Guimarães, que já configura aí na seleção brasileira, foi de Copa do Mundo, Paquetá, e lá na frente o ataque fulminante aí, Rodrigo e Vini Júnior, muito bem entrosados no Real Madrid. Então, essa é uma opção, Renan, né? De um losango que o Dorival pode imprimir. Mas, se ele quiser explorar uma outra opção, a gente trouxe aqui também, que aí sim seria com 3 atacantes, que já é uma formação que esses jogadores já atuam juntos há algum tempo. Por exemplo, não vou nem chamar o quinteto, mas esses 6 aqui do meio campo para frente, todos eles estiveram juntos na seleção brasileira em algumas oportunidades, inclusive em Copa do Mundo. Então essa é uma formação que eles já estão um pouco mais adaptados. O Dorival aí vai ter tempo suficiente para tentar testar e ver se realmente o que é que ele vai usar. De repente ele pode usar as duas, ele pode usar uma formação com 2 atacantes, depois eventualmente, ou no meio do jogo, testar aí 3. E aí a gente coloca aqui o Richarlison, e aí pode ser o Endrick e tal, mas o Richarlison, né, na nossa ótica aqui, ele acaba saindo na frente, a defesa se mantém intacta, provavelmente deve ser essa aqui. Outro detalhe, Rainer, é que o Dorival Júnior já tinha conversado com os 26 jogadores antes de convocar. Ele foi pessoalmente conversar um por um, anunciar que, ó, eu vou te chamar, eu vou te convocar, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar assim, eu vou fazer dessa seguinte forma. Por quê? Ele quer já eliminar uma perda de tempo. Né? Em vez de você traz os jogadores, né, para um CT e aí fica ali batendo um papo de 1 hora lá na Granja Comari, meu estilo de trabalho é assim, a gente vai fazer assim. Ele já fez esse papel, já conversou com os caras que ele não quer perder tempo. Então, ó, a gente vai trabalhar assim, vai ser assado, a minha ideia é essa, vou testar, vou fazer, vou acontecer. Então, ele juntamente com sua equipe, se espalhou aí pela Europa, foram 8 partidas na Europa, mais outras partidas aqui que ele acompanhou também no Brasil. Então, ele já conseguiu ter esses caras na mão dele para tentar sempre estar conversando e estar imprimindo a sua relação, né, o seu método de trabalho para os jogadores. Boa sorte, Dorival, para a gente aqui só resta torcer pela seleção brasileira e que seja um caminho aí vitorioso. Dorival, a gente só tem aqui para te apoiar. É isso, vamos apoiar, né? Vamos torcer e que bom que temos um amistoso contra 2 seleções de peso, 2 seleções europeias que o Brasil não vence há tanto tempo. Pois é. E a gente vai poder ver a seleção brasileira sendo testada em alto nível mais uma vez. Eu quero lembrar para você fazer sua conta aqui na Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, a casa que tem o saque mais rápido, o depósito via Pix, o saque via Pix também. E olha, as melhores cotações você garante apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, ó. Faça sua conta. Lembrando, aposte com responsabilidade, aposta para maiores de 18 anos, menor de idade não consegue entrar. Fechou? Então é isso. Bet Nacional, a Bet do Vini Júnior que tá na seleção, a Bet dos brasileiros. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sei. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai, profetizei. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet.